Bora. Bom, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Para quem está assistindo isso em outro horário. Eu sou Juliana. Hoje eu quis trazer esse encontro para vocês, como a gente conversou, que é um encontro, um tema extremamente importante, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba se perdendo, né? Nessa demanda com o bebê, nessa nossa loucura, né? Do dia a dia. E aí é preciso sim a gente olhar para a gente se cuidar para que a gente consiga entregar, né? Esse nosso melhor para o nosso neném também e o melhor para nós mesmos, a gente entender e continuar a valorizar, né, a gente como mulher, como pessoa que antes de ser mãe, a gente é mulher e a gente precisa sim se cuidar e se valorizar. E aí, para trazer esse assunto para vocês, eu trouxe a Marina. A Marina é psicoterapeuta, é especialista em parentalidade e tem um projeto super lindo desenvolvido nessa área de resgate da mulher. E aí eu trouxe ela para conversar aqui um pouquinho com a gente, para falar um pouco sobre esse tema. Boa noite, Marina. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em projetos que têm muita sinergia, né? Que estão muito alinhados também com o meu projeto, que é de fato de ajudar as mães a encontrarem a sua melhor versão, né? A poderem se reconectar com elas mesmas, para que a partir daí elas estejam prontas e mais inteiras para se reconectarem com seus filhos. Bom, então, de mais nada, me apresentar, eu sou psicoterapeuta, né? Sou psicanalista e especialista em parentalidade e família, e tenho esse projeto, esse programa de acompanhamento de mães, para que elas possam, de fato, se reencontrar. E eu acho que o assunto hoje, né, a ideia é a gente trazer esse lugar da mulher além de mãe, né, porque é muito comum que quando a gente se torna mãe, a gente se perca de alguma forma de nós mesmos, né? Quando a gente se transforma numa mãe de uma certa forma, é como se a gente não encontrasse espaço para nós mesmos. Então, quando a gente está ali, né, principalmente quando você acabou de ter seu filho no puerpério, principalmente primeira gestação, mas acontece em todas, porque cada gestação é diferente uma da outra. É única. Uhum. É única, né? Mas é como se você olhasse e falasse assim, bom, de uma hora para outra tudo muda, e você fica tentando se reencontrar, se reorganizar, sendo que você não tem tempo para isso. Então, é como se fosse assim, quem sou eu, né? Ué, de uma hora para outra, eu, por exemplo, fui mãe aos 40 anos, então, eu olhei e falei, meu Deus do céu, até os 40 anos eu fazia determinadas coisas, eu gostava de determinadas coisas, eu me reconhecia de uma determinada forma, e de repente você está ali com o bebezinho, que é aquela coisa maravilhosa, mas também muito assustadora, porque você se questiona quem é você, e você não tem tempo para isso. E o que acontece é que esquecem das mães também, né? Nasce o bebê, é assim, quando você está grávida, super cuidado com você e tudo mais. Nasceu o bebê, você quer saber do bebê. A mãe, ninguém nem pergunta. E a mãe precisa ser tão cuidada quanto esse bebê, porque a mãe está tão vulnerável quanto, né? Total, exatamente. E então, assim, e aí a gente entra numa dualidade mesmo, numa coisa que você começa a se questionar, fala assim, nossa, mas espera aí, eu amo incondicionalmente, né, o meu filho. Mas eu também gosto de outras coisas. E muitas vezes vem o lugar da culpa, de que é como se a gente não pudesse gostar de outras coisas que não fosse ter o seu filho. Eu me lembro de um dia, eu senti muita vontade, assim, de sair um pouco, né, desse lugar da maternidade, só de estar ali, amamentar e dar banho e cuidar, eu precisava respirar outros ares, assim. E eu lembro que eu falei, bom, eu vou sair um pouco. E eu pedi até para minha mãe, falei, mãe, você pode ficar um pouco com o Luca, não sei o quê? E ela falou assim, mas onde você vai? Eu falei, ai, estou precisando respirar um pouco. E ela me olhou, assim, com uma cara de reprovação, né? Como se eu não pudesse, assim. E ela falou, você é mãe. E aí eu olhei e falei, será que eu estou fazendo alguma coisa de muito errada? E eu só tive certeza que não, justamente por eu ser especialista nessa área. Mas fico pensando, todas as mulheres que muitas vezes não têm acesso a essa informação, ou essa consciência, né, de que não tem nada de errado, de que, muito ao contrário, de que você precisa, de alguma forma,
se reconectar com a mulher que você era antes. Pode ser por pequenas atitudes, pequenas coisas. Então, às vezes, se para você era muito importante você pegar um tempo, é isso, para você andar, sair, fazer uma caminhada, para você meditar, para você ler um livro, né? Cada um tem uma forma de respiro, falar ao telefone com alguém, ver uma série na televisão, ou não, ou que seja, trocar de roupa, se sentir bonita, né? E fazer uma mão, fazer uma unha, fazer alguma coisa que te reconecte com esse lugar. E é muito comum que a gente esqueça deste lugar. Por isso que eu brinco que quanto mais a gente tiver, né? Principalmente o puerpério, por exemplo, tem momentos muito intensos, ou os primeiros 3, 6 meses que seja da criança, a gente vai se desconectando de tudo isso e vai virando como se a gente não tivesse esse espaço. Só que recriar espaços para si mesma é fundamental. Porque é este lugar que, ao você recriar, ao você se reconectar consigo mesma, que você consegue estar inteira naquele papel. Porque se você vai se permitindo se desvincular de quem você é, chega uma hora que você não se acha mais ali. Né? E é claro que as coisas são diferentes. É claro que você não vai mais voltar a ser a mesma. É claro que você abre mão de coisas que muitas vezes você não gostaria. Mas tem coisas que a gente abre mão que a gente talvez não precisasse abrir mão. Agora, eu acho que tem um lugar que é muito importante, porque é um conflito, né? É um conflito. Sim. Nossa, mas será que eu sou uma péssima mãe? Porque eu vou deixar meu filho aqui para poder fazer uma mão? Né? Muitas vezes vindo, né, da rede de apoio, né, que às vezes não está apoiando, e muito do nosso próprio conflito, né, assim, como assim eu vou sair para poder ir na academia, para poder fazer manicure, né? Exato, porque tem um lugar, que aí você trouxe um ponto bem importante, que tem todo um estigma, né, da sociedade. Nós somos criadas como mulheres que a gente precisa dar conta de tudo, né? A gente ouve das nossas mães, mas eu criei você, seu irmão, não sei quem, não sei o quê, e eu dava conta de tudo. Então, a gente também se cobra achando que, nossa, mas eu não dou conta de tudo, mas minha mãe me dava. E muitas vezes, quando a nossa mãe, né, e aí a gente se espelha e fala, bom, mas se ela conseguia, como é que eu não? Como é que eu estou sentindo isso? E aí eu pergunto, será que ela conseguia? Ou será que, de alguma forma, ela se cobrava para que ela desse conta? Mas, na verdade, para fazer isso, ela tinha que desistir de muitas coisas. Eu penso isso aí, Marina, é uma coisa assim que eu falo muito para as nossas mães, para as mães que eu acabo mentorando, que a gente, quando nasce nosso filho, e a gente quer se entregar, né, quer fazer o nosso melhor para o nosso filho, e a gente se entrega demais, a gente se doa mesmo, ele precisa disso, e a gente também quer exercer esse nosso papel da melhor forma que a gente pode. E muitas vezes a gente é mãe leoa, né, que não aceita ajuda, a gente quer abraçar tudo junto. E aí, o que acontece? Aí a gente não quer só dar conta do filho, a gente muitas vezes quer dar conta da casa, porque não tem ninguém para ajudar. Aí a gente quer dar conta do marido, porque o marido também, né, tá ali, precisa de atenção, tal. E aí quem que vai ficando para trás dessa história? Eu. Exato. Então é sempre o outro que vai vir na frente, uma outra prioridade que vai passar na minha frente. Só que eu preciso ter tanta atenção quanto tudo isso, ou mais atenção do que tudo isso. Porque se eu não consigo cuidar de mim, o que vai acontecer? Eu não cuido de mim. A situação com um bebê dentro de casa, com uma criança mais velha dentro de casa, ela tem seus momentos muito felizes, muito maravilhosos, mas ela tem seus momentos muito difíceis. Tem seus momentos assim que nos desafiam demais. E num momento desse de muito desafio, quando a gente começa a juntar essa situação de frustração com a realidade, eu não estou me cuidando, quem sou eu, o que eu estou fazendo, e essa culpa, e tudo isso vai somando, isso é um cenário muito negativo. Então a gente precisa sim cuidar de tudo isso, a gente precisa sim nos priorizar, né? Exatamente, porque é o seguinte, eu sempre costumo fazer uma analogia com aquela história da máscara do avião, né? Que sempre, quando a gente... Sim. Assim, em caso a máscara caia, coloque primeiro né, Em você? você, e depois você coloca na pessoa que é ao seu lado. Por quê? Se a gente não estiver inteiro, se a gente não estiver vivo, a gente não consegue ajudar o outro. Exatamente. Então, cheguei a ouvir, Juliana, de algumas mães, de me dizerem assim, Marina, mas será que isso não é um ato egoísta? E aí eu falo assim,
ao contrário. Egoísta, né? É você achar que se você colocar numa criança ou no idoso sozinho, ele vai conseguir se virar. E não vai conseguir. Então, a gente precisa estar ali inteira para dar conta. Então, é aquela história, né? Dou conta ou não dou conta? Você consegue dar conta na medida em que você consegue, da sua forma, mas se respeitando. Porque se você não se respeitar, você vai fazer aquilo muitas vezes, ou você faz pelo outro, e você não está conectada com você, e aí começam a acontecer coisas, por exemplo, de repente uma criança fica com birra, a criança fica com birra e você fala assim, mas essa criança, o que está acontecendo? Às vezes aquilo é reflexo da forma como você está, né? Então, a gente precisa reconhecer, Juliana, que assim, que a maternidade, ela traz um luto. Eu brinco que ela é vida, mas ela é morte também. Porque ela traz uma vida, mas ela traz uma morte também de nós mesmas. Ela traz vida, não só do seu filho, mas de você também, se você conseguir ressignificar quem você é. Quais são as coisas que são importantes para você? Quais são suas prioridades? Quais são seus valores? Né? Então, por quê? Acima de tudo, acima de uma mãe, tem uma mulher. E tem uma mulher que precisa ser cuidada. Que é aquela velha história, né? É o cuidar de quem cuida. Se não cuidar de você, dificilmente você vai conseguir cuidar. Sim. E as mães não entendem isso. Porque como a gente vem desse lugar, né, da sociedade, de que você tem que abrir mão de tudo, que você não sei o quê, como se chegasse a ser feio a gente dizer que a gente quer um tempo pra gente, como se você estivesse falando, assinando o atestado, né, de não sou uma boa mãe, é exatamente o contrário. Então, essa confusão vai fazendo com que a gente fique com muita culpa. E a gente vai se perdendo de nós mesmas. E é isso, a gente precisa respirar. E a maternidade é um trabalho 24 horas por dia. Se você trabalha, quando você está numa empresa, você trabalha, sei lá, 8 horas, 9, 10, 11 horas, você precisa descansar. E é a mesma coisa. Né? Mas a gente vai fantasiando de que a gente tem que dar conta, de que tem que ser assim, de que tem que ser assado. E se a gente entender que a maternidade traz os seus lutos, né? Mas no sentido também de transformação, de que a gente pode transformar quem nós somos, esse processo fica muito menos dolorido. E reconhecer isso é importante. E é por isso que essa fase do puerpério, ela é uma fase tão intensa, porque não é só a chegada da criança que é um momento muito difícil, tem a questão de toda a questão hormonal que a mulher está vivendo, né? Ali aquele tá fervilhando ali os hormônios dentro dela ainda naquele momento, mas tem isso aí, tem esse ressignificado da vida. A gente não está preparada. Por mais que a gente entenda tal, que vai ser um outro bebê, a gente cria aquele cenário, né? Aquela ilusão, talvez, na nossa cabeça, de não, comigo vai ser diferente, não, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, e a realidade, é só a realidade mesmo que vai nos mostrar o que é possível e o que não é possível. E aí uma outra coisa, Magna, também, assim, que para mim fica muito evidente, assim, com a minha maternidade, é o momento. É parar de criar essa expectativa no depois, no daqui a pouco, no amanhã. Eu sempre falo para as minhas mães isso, aproveite a oportunidade que você tem. É 1 hora da tarde, seu filho está fazendo uma soneca, aproveita para tomar um banho, isso te faz bem, isso é necessário para você hoje, então aproveita. Mas é 1 hora da tarde, não importa, você não sabe o que vai acontecer depois, o que você tem é o agora, então aproveite o seu momento. Então isso também é um processo que a gente precisa encarar essa realidade e entender que a gente realmente precisa aproveitar nossos momentos, entender aquele contexto com a criança e viver para viver, porque senão a gente não vive, a gente vive só em função dessa expectativa futura. Quando que isso vai acabar? Quando que a minha vida vai voltar ao normal? Sim, vai ser sempre em função de um quando que você não sabe nem quando se vai acontecer. Você não sabe nem se você vai estar vivo, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente tem, e eu trabalho isso muito na clínica, assim, com mães, não mães, que é o lugar de você se conectar com o presente.
né? Que é você estar de fato presente aqui e agora. Porque a gente se frustra, porque a gente fica o tempo inteiro projetando coisas em relação ao nosso futuro. E aí você fica assim, quando eu tiver tal coisa, quando meu bebê tiver não sei quanto tempo, quando, né? Você vive no quando. Só que esse quando é agora. E isso é exatamente o que você está falando. Tem horas que, assim, eu só preciso de um banho. E se Lavar o cabelo, né? lavar o cabelo... Eu brinco, Juliana, quantas vezes eu já passei, assim, sem brincadeira, dias e dias sem lavar o cabelo. Nossa, eu também. Só faz um coque, acorda, faz um coque, só vai desamarrar à noite para poder dormir e vida que segue. Vida que segue. E, aliás, esse é um bom exemplo. Por exemplo, hoje de manhã, eu tinha... meu primeiro paciente da manhã desmarcou, eu falei, eu tenho muita coisa para fazer. Eu falei, mas quer saber? Eu preciso lavar meu cabelo. E eu me permiti ir lavar o cabelo 9 e pouco da manhã, que era um horário que eu estaria atendendo, quer dizer, que eu teria que trabalhar. Então, são pequenas coisas que a gente mesmo coloca... a gente se frustra porque a gente vai colocando sempre questões para nós, pré-condições, né? Ou quando isso, quando aquilo, e não, é hoje, é nesse momento, agora, né? É nesse momento que você tem para respirar, então é nesses 5 minutos que você tem, dá uma escapada, dá uma fugida, e tudo isso tem muito a ver com o nosso lugar de autocuidado. Como é que a Sim, gente quer cuidar de alguém se a gente não cuidar de nós mesmos? sim. Mexe com a nossa autoestima, isso mexe com o que a gente... com o nosso propósito de vida, sabe até? A gente espera, né? Quem eu sou? Tanto é que no meu programa de mães tem um momento que eu falo sobre isso. Como é que você se reconecta com os seus valores? Porque, por mais que a maternidade possa ter sido algo muito desejado, né, e seja um sonho, isso não significa o fato de você ter coisas que façam sentido para você, para além da maternidade, não te faz melhor ou pior como mãe. Ao contrário, eu defendo que quanto melhor estivermos com a gente, melhor mãe você vai ser, Sem dúvida, sem né? dúvida. Uhum. Porque você vai ser uma mãe possível. Sim, Então, eu acho que a maternidade, ela traz isso, né? Ela traz esse luto para a gente, porque a gente tem que se adaptar muito rapidamente, a gente tem que se ajustar a uma nova situação, tudo quase meio que instantâneo, né? Em meio a várias questões hormonais, em meio a um desconhecido, em meio a você... porque quando a gente está grávida, também a gente cria uma fantasia. Como será que é meu bebê? Você não sabe. E você só entende de fato o que é aquele bebê na hora que ele está nas tuas mãos. Então você também tem que lidar com isso, não só a mãe, mas o pai, mas quer dizer, né? Você olha e fala assim: opa! Então tem um processo que você também tem que se entender, conhecer, criar vínculo com aquela criança. E que não necessariamente ela é a criança que você idealizou. Brinca, E né? que esse vínculo precisa ser construído, né? Esse vínculo ele precisa ser construído, exato. Agora, se você não consegue construir um vínculo nem com você mesma, como é que você constrói um vínculo com o teu filho? É. Então, acho que essa é uma reflexão que é importante. Sim, E assim, vamos dizer, mas mudou. Claro que muda, né? Mas o que você precisa fazer é ressignificar as coisas, reposicionar as coisas. Tanto é que eu queria até propor um exercício para que vocês possam entender quais coisas vocês abriram mão que vocês não gostariam de ter aberto. Ou quais coisas que vocês tiveram que abrir mão com a maternidade, tudo bem, tá ok para vocês. Essa é uma reflexão importante, né? Então, e dolorosa, hein? É dolorosa, importante. E muito, dolorosa. exatamente, muito dolorosa, mas quem tiver a oportunidade de pegar um papel e fazer essa reflexão, porque a gente não faz, né? De o que você precisou abrir mão com a sua maternidade? O que você sente falta? O que a Juliana sente falta, né?
que eu, E às vezes, Marina, é uma coisa tão simples, né? Às vezes, assim, é uma coisa que tão, poxa vida, assim, ali o que tu falou, assim, trocar de roupa, passar um batom, às vezes, assim, sabe, é uma coisa tão que não nos consome tempo nenhum dentro do nosso dia a dia, né? Mas, assim, e faz tão bem para nossa autoestima, para o nosso ego, e a gente vai se sentir melhor com aquilo ali, assim, o mínimo que seja. Então, assim, realmente é resgatar isso, né? resgatar isso, né? Às vezes é 10 minutos que você consegue fazer de exercício, mesmo dentro de casa. Às vezes é Uhum. café, né? Às vezes é você ouvir uma música. É. Então, isso tudo é autocuidado. E a gente não percebe. E aí a coisa vai passando, passando, passando. E aí você fala assim, bom, mas onde eu fui parar? Você é justamente essas pequenas coisas que você está trazendo, Juliana. Nós somos essas pequenas coisas. Né? Então, acho que essa é uma reflexão importante. E na sequência disso, se questionar o que você pode ajustar ou adaptar no seu dia a dia para voltar a fazer coisas que você gostaria. Quais são pequenas coisas? A rede de apoio, quando de fato é uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes a gente recebe da própria rede de apoio até um lugar de muito julgamento, como estava trazendo. Às vezes a gente cria, outro dia eu atendi uma mãe que ela me falava assim, desde que meu filho nasceu, não sei, me recordo, mas acho que a filha dela tinha 5, 6 anos, ela falou assim, eu nunca mais saí com meu marido. E aí minha vizinha, era nosso aniversário de namoro, de casamento, não sei, e a minha vizinha né, falou, ai, vai sair, vai jantar, não sei o que, eu fico aqui. E era questão de 2 horas, né, não muito mais que isso. Mas estava tão assim, arraigado, assim, tão enraizado aqui que ela precisava dar conta de tudo, que absurdo, pedir para a vizinha, que não sei o quê, que ela não foi. E ela me trouxe muito imediatamente depois falando, nossa, eu perdi a oportunidade de fazer algo que era muito importante para mim, porque eu achei que eu tinha que dar conta de tudo aquilo, né? E que, assim, a vizinha não tinha nada a ver com aquilo. E eu falei, de fato, a vizinha não tem, mas ela se ofereceu. E isso é a verdadeira rede de apoio, né? É quem olha para você e fala, olha, vai jantar, vai se divertir um pouco, vai se cuidar, porque tem muito isso também. É como se a gente só nascesse, né, para dar conta de trabalho, de casa, né, dos filhos, das obrigações, e a gente não se permitisse fazer coisas que a gente não, que tem a ver com diversão, que tem a ver com lazer. E às vezes a gente acaba se perdendo tanto nessa rotina de não fazer, e aí vai deixando para depois, tal, que daqui a pouco perde sentido. E aí, assim, o que me fazia super bem, o que era super importante para mim, aí daqui a pouco já não é tão importante, aí daqui a pouco assim, bobagem, não preciso mais disso, e aí vai passando. Mas aí a questão é que não é que não é mais importante, é que a gente acha que não é. Só que mais Assim, essa conta chega, porque começa a ter um acúmulo de coisas que você começa a não se reconhecer. Por isso que meu programa das mães justamente se reconectarem, porque a gente chega num ponto que a gente já não se reconhece mais. Por isso que eu acho que essas perguntas elas são importantes, né? O que você precisou abrir mão? Mas o que você sente falta? O que você poderia ajustar, adaptar da sua rotina, né? Para você poder voltar a fazer coisas. O que você escolhe, e tem um outro lado também, que é o que você escolhe abrir mão de uma forma muito consciente, de uma forma que você aceita abrir mão deste lugar e que você fala, tá ok para mim. Eu não tenho questões, eu não tenho problema com isso, né? Porque eu aceito que essa é uma nova fase da minha vida. E tem um outro ponto que é importante também, há fases e fases. Tem fases que vamos lidar com a realidade, né? Talvez você está lá, puerpério, ou o bebê muito pequeno, talvez você não consiga fazer algumas coisas que você gostaria. Mas você ter a clareza de que você gostaria faz com que na fase seguinte
você se sinta no direito de poder fazer. Né? Então, acho que isso tem muito a ver com você reconhecer que existe, né? Além dessa mãe, existe uma mulher. Uhum. E, na verdade, essa mãe só existe porque antes disso existiu uma mulher. E você vai ser tão mais feliz como mãe e na relação, no vínculo com seus filhos, quanto mais inteira e feliz você estiver como mulher. É Porque verdade. isso é um reflexo. Os nossos filhos são reflexo do que nós somos. E se a gente mostra, desde sempre, que esse lugar de autocuidado, né, que esse lugar de eu cuido de mim, o que você está ensinando para o teu filho? Que é importante ele cuidar dele. As crianças aprendem por exemplo. Sim. E isso aí, Marina, é algo tão valioso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, até também por essa questão de autocuidado, mas também pela questão de que a gente é falho, de que a gente não dá conta, de que a gente precisa do outro, de que a gente tem que aceitar o que as nossas limitações. E isso aí começa, né, através desses pequenos atos que a gente faz dentro de casa mesmo, assim, com as pequenas coisas, assim, né, Sim, o mínimo que seja. exatamente. Sabe que outro dia eu estava atendendo, eu como orientadora parental, né, estava atendendo uma família e cujo filho tem uma questão de muita autocobrança, assim, e eu perguntei para os pais, né, como que é? Vocês se cobram muito? Não, não, não me cobro. E aí, de repente, ele veio, eu falei, me dá um exemplo, como é que você age numa determinada situação? E quando ele trouxe, eu falei assim, você consegue perceber o quanto você pode não cobrar do teu filho diretamente, mas você cobra tanto de você que o seu filho, ao olhar isso, ele acha que Uhum. vai cobrar dele também. Então, assim, são pequenas coisas. E aí o pai falou, ah, é mesmo. E a gente estava falando de uma brincadeira. Como é que eles, né, fazem uma brincadeira dentro de casa? Então, tá tudo é assim, tá nos pormenores, tá nos detalhes. E são esses detalhes que a gente deixa passar. E quanto mais a gente conseguir incorporar isso na nossa rotina, entender que tudo bem você ir lá quase 10 horas da manhã, como eu hoje, lavar o meu cabelo, né? Você se permitir, você não está fazendo algo de errado. Você não está deixando de cumprir com o teu papel como mãe. Você não está deixando de trabalhar. Mas você está cuidando de você. E a possibilidade de você estar inteira, seja no teu trabalho, seja com o teu filho, seja no teu relacionamento, depois é muito maior. Uhum. Então, acho que é um pouco isso, assim, sabe? Da É. gente recriar mesmo esse espaço para nós mesmas. E só nós somos capazes de criar isso. É, isso aí, Marina, é uma coisa que eu falo sempre. Aquilo que outra pessoa pode fazer, deixa para outra pessoa fazer. Ah, a pessoa, você tem alguém dentro de casa, a pessoa pode trocar fralda, deixa, Sim, faça por você somente aquilo que você pode fazer. E a mesma coisa pelo neném. O restante, se você puder ter ajuda, se você puder deixar para depois, deixa para depois, peça ajuda, não tem problema, isso vai ficar lá. Incomoda? Incomoda, claro, né? Algumas coisas a gente gostaria de ver tudo em ordem, tudo bonitinho, a casa limpinha e tal, mas é momentâneo. Então, faça por você nesse momento aquilo que só você pode fazer. Cuidar de você é só você que pode fazer, ninguém pode te obrigar. exato. E saber que os pratinhos vão cair. Uhum. Né? A questão é a gente escolher qual prato que cai. É, exatamente. É só essa a questão. Eu brinco que quando eu me tornei mãe, e eu sou mãe solo, então assim, eu falei, bom, eu vou precisar, o que eu vou fazer? Eu vou precisar deixar algumas coisas caírem. E Uhum. eu lembro que e uma das coisas era, eu adoro cozinhar, mas eu falei assim, eu vou cozinhar só nos momentos que for de prazer e não por obrigação. Como é que eu vou resolver isso? E resolvi lá de outra forma, não sei o quê. Por quê? Porque era um tempo que me consumia. A casa, eu precisei fazer um trabalho interno de me contentar que ia ter horas que a casa ia ficar bagunçada. São pequenas coisas, Juliana, que
Por exemplo, eu gosto muito de planta, mas eu lembro que eu falei, não vai dar, não vou conseguir aqui administrar tudo de planta. Eu reduzi o número de plantas. Por quê? Porque senão eu ia ter que regar todas as plantas e tudo mais. Então, são pequenas coisas que a gente consegue tornar a rotina mais fácil em algumas coisas, em algum sentido. E entra, claramente, rede de apoio, entra divisão de tarefas, né? Eu acho que a divisão de tarefas ela é fundamental. Como é que está essa divisão Sim, dentro de casa? Será que sim. eu até brinco, eu tenho um exercício que eu falo assim, é um exercício infalível, com os pais e tudo mais, que nunca mais ninguém volta a ter problema de sobrecarga, assim. Mas a gente precisa cuidar desse lugar. Porque sem ele fica muito mais difícil, né? Os desafios são... Verdade. E assim, e a gente se cobra muito, e a gente quer ser o melhor, a gente quer dar o melhor, e se a gente não se cuidar realmente, uma hora a conta chega, né? Não existe almoço grátis. Chega, exatamente. Não é? Chega bem assim, bem E ela vem pesada, exatamente. pesada. E aí aí que é o ponto. Só nessas horas você fala assim, bom, e agora quem vai cuidar da criança? Né? Ué, mas você não tá ali? Como é que faz? Por isso, de novo, voltando ao exemplo da máscara de avião. Vamos cuidar mais de nós mesmas para que a gente possa cuidar de fato das nossas crianças, e sem culpa, sem a sensação de que, não, mas, né, Não posso. não devo, ao contrário, né? Estou aqui justamente para legitimar e dizer, podemos e devemos. E merecemos, né? Mais que merecemos, Nossa. Merecemos e muito. Mas é isso, querida. Ai, Marina, obrigada. Nossa, foi maravilhoso. É bom demais. A gente acaba se identificando muito, né? Não tem jeito. E assim, eu tenho 3 filhos também, na época das minhas meninas também, que eu me redescobri, tive que me reinventar no papel de mãe, né? Viver esse papel de mãe que a gente só vive sendo mãe mesmo. Na chegada do Gabriel também precisei me reinventar, porque aí agora era mais uma criança, né, dentro de todo um contexto que já estava funcionando, então são os contextos de vida diferentes que acaba nos exigindo de forma diferente, que a gente sim precisa olhar para a gente de forma diferente igualmente, mas olhar para a gente, né, a gente não pode deixar de pensar na gente, de fazer o melhor realmente, porque isso vai refletir, e como a gente falou aqui nesse bate-papo maravilhoso o tempo todo aqui, e como estamos concluindo agora, uma hora a conta fecha, a conta não vai fechar, e essa conta ela vai vir de uma forma muito pesada, e se a gente for pensar, né, que a sociedade, a base da sociedade começa dentro de casa com as famílias, então quanto mais saudável, né, estiver esse contexto de família, quanto mais estruturado tiver isso, começa assim com uma mãe bem equilibrada para levar essa criança, né, no seu melhor, isso com certeza vai refletir muito melhor para o mundo Total, inteiro. e isso tem um reflexo direto com o teu assunto, que é o sono, né? Sim, exatamente, Se a mãe, inclusive, estiver bem descansada também, porque Sim, o descanso da mãe é um autocuidado, sim, com certeza. ela vai ter mais paciência, ela vai conseguir estar ali mais presente, né? A criança, automaticamente, o ambiente vai ficando mais saudável, as coisas vão ficando mais gostosas em si. Uhum. Isso impacta diretamente no sono da criança. Sim, com certeza, totalmente, totalmente. Uma mãe estressada, uma mãe trazendo um pouquinho, né, agora para esse assunto, uma mãe estressada, uma mãe que não está se sentindo bem, que está frustrada, que não está feliz com aquele seu momento, ela vai refletir isso no seu cuidado direto com a criança, isso vai impactar o sono da criança não vai acontecer da forma que deveria, ela vai se irritar ainda mais, ela vai passar por privação de sono, que só vai piorar tudo isso, então, olha a importância, né, Vira uma de bola se de neve. cuidar. Uma bola de neve, E com as mães certeza. chegam para a gente assim, desesperadas. Eu não É, sei mais o que fazer, não sei mais, consigo mais dar conta. é. Porque é Mas isso. sabe uma coisa, Marina, também que eu observo muito, nossa, que eu observo muito, muito? As mães que reconhecem
essa situação, que reconhecem esse problema e que chegam para procurar ajuda, reconhecem que não, olha, o sono está sendo um problema na minha casa, olha, a minha autoestima, o meu cuidado está sendo um problema para mim, é a minoria. A maioria ainda não conseguiu entender assim que isso sim, que isso é um caminho para se viver melhor, que isso é uma questão de mudança de mudança de vida, de qualidade de vida para a família. Infelizmente, ainda não é a maioria das mães que percebem isso como uma necessidade real para dentro da sua casa, né? Exato, porque a maioria não reconhece que precisa estar inteira consigo mesma. A maioria das mães acha que se ela der conta do filho, tá tudo bem. Uhum. Percebe é que para dar conta do filho, ela precisa dar conta de si mesma, antes de mais. Sim. Né? Então, infelizmente, a maioria das mães só percebe isso, só vai reconhecer isso muito mais para frente. E aí, muitas vezes, o copo já... Momento, já transbordou, exatamente. Já não é tarde demais, porque nunca é tarde demais, mas às vezes já foi além do que deveria, né? Exatamente. Não precisava ter chegado àquela situação. Ai, Marina, adorei essa conversa. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Mais uma vez, estamos juntas. Sempre... Exatamente. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por ter aceitado esse meu convite, trazer esse assunto que é tão relevante, é tão diário assim no meu dia a dia, nos meus atendimentos. E que bom, espero ter contribuído para todas as mães, para todos vocês que estão ouvindo também, esse conteúdo que a Marina trouxe aqui para a gente. Qual que é o teu Instagram, para quem quiser te acompanhar também? Fala para a gente. Meu Instagram é marinarosenfeld.pc. Ótimo. E é isso, obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me trazem aqui para mim, eu vou direcionar para a Marina e trago a resposta para vocês de novo. Se quiser direcionar diretamente para a Marina, também fica à vontade. E obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Beijo. Tchau, boa noite, beijo.